Você descobriu que está com a ferritina alta e você nem imagina que isso pode piorar muito a sua doença autoimune. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista integrativa funcional, especialista em autoimunidade feminina. E hoje a gente vai trazer esse assunto aqui para que você entenda que uma ferritina alta, ela tem relação sim com a sua doença autoimune. E essa relação não é uma relação boa. Isso significa que o seu nível de inflamação no corpo não está sendo controlado adequadamente. E por isso a ferritina aumenta como uma forma de sinalizar que o corpo está inflamado. E enquanto essa inflamação permanece, aqueles sintomas todos que você tem vão continuar acontecendo, como por exemplo as dores articulares, o cansaço, aquela fadiga que você tem, que passa o dia inteiro indisposta, que é muito comum na doença autoimune descontrolada, e também as lesões de pele, que são muito visíveis na psoríase, na dermatite atópica, um avanço das áreas esbranquiçadas no vitiligo. Mas por que será que isso acontece? Então eu vou te explicar o que é a ferritina. A ferritina é o nosso estoque de ferro. É muito importante que a gente tenha os estoques de ferro suficientemente repostos, porque o ferro é um mineral que quando a gente tem uma deficiência no sangue, quando a gente não ingere as fontes de ferro, quando a gente não faz regularmente uma suplementação de ferro quando é necessário, esses níveis sanguíneos começam a cair. E é comum quem tem deficiência de ferro ter queda de cabelo, ter cansaço, né, falta de energia, que é a chamada anemia. Só que justamente esses estoques de ferro, eles funcionam como um reservatório. Toda vez que o nível no sangue de ferro diminui, esses estoques liberam gradativamente o ferro para que ele vá para o sangue e assim ele consiga ser distribuído pelo corpo, indo para todas aquelas células que precisam do ferro. Mas o que acontece quando esse estoque de ferro satura? Quando esse ferro se excede na quantidade nesses estoques, isso também gera um problema, que é o que a gente está falando agora, que é a ferritina elevada. É comum pessoas terem ferritina elevada, por exemplo, quando elas têm gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. A esteatose é um processo inflamatório, principalmente em quem está acima do peso ou tem gordura no abdômen. E a ferritina se eleva nesse caso para sinalizar, ó, esse corpo aqui está inflamado. Ele precisa ser tratado, essa inflamação precisa ser reduzida para que essa gordura no fígado desapareça. A mesma coisa acontece com a doença autoimune. A ferritina aumentada em quem tem uma doença autoimune é um sinal claro de que o corpo está inflamado. Ou seja, se você está usando medicações, sejam imunossupressores, os imunobiológicos, que têm como objetivo modular essa inflamação, se a ferritina continua alta, é um sinal claro de que essa medicação não está fazendo o efeito desejado. É por isso que de nada adianta os tratamentos em que a pessoa só utiliza a medicação isolada. Ela não tem nenhum cuidado com a alimentação, com o estilo de vida em geral, ela não sabe a importância de perder peso, de controlar o estresse, porque todos esses fatores contribuem para a inflamação piorar. Então, se a pessoa está apenas usando medicação isolada e não tem um cuidado com o todo no seu corpo, essa inflamação permanece sendo estimulada e, com isso, os sintomas não melhoram. Com isso, a doença autoimune progride, as medicações não fazem efeito e aí a ferritina se eleva como forma de demonstrar que a inflamação está ativa. Eu sempre falo que a doença autoimune tem 4 pilares. O primeiro pilar é o genético, que é aquele pilar em que você tem uma predisposição na família e isso facilita que você também desenvolva essa doença autoimune. Mas isso não é regra para ninguém, tá? Genética não significa sina. Você pode ter vários casos de doença autoimune na família e não desenvolver nenhuma doença autoimune. Quem vai determinar isso é o ambiente, é o seu estilo de vida, são seus hábitos. O segundo pilar é a permeabilidade intestinal. Quem tem doença autoimune tem o intestino mais permeável, aquela barreira interna do intestino, ela é mais furadinha, ela tem passagens que facilitam ali a entrada de moléculas grandes de alimento, como proteína do leite, como frações do trigo e também algumas toxinas produzidas por bactérias no intestino. Então, essa permeabilidade aumentada do intestino piora a doença autoimune porque muita coisa que não é adequada vai atravessar por essa barreira que está furada, vai chegar na circulação. Chegando na circulação, vai ativar o sistema imune. E nessa pessoa que tem doença autoimune,
já é um sistema imune bagunçado, desregulado. Então, isso piora. Por isso que cuidar da barreira intestinal também é muito importante. O terceiro pilar que causa e mantém a doença autoimune ativa é a desregulação do sistema imune. Nessa autoimunidade, o sistema imunológico está atacando as células do próprio corpo. Essa é a principal característica da doença autoimune. E o quarto e último pilar é justamente essa inflamação. Não adianta, como eu já falei, você tratar de todas as formas a sua doença autoimune se você continua alimentando a inflamação no seu corpo. E de que forma você pode alimentar essa inflamação no seu corpo diariamente? Através de uma alimentação muito industrializada, rica em açúcar, rica em produtos industrializados, ausência de fibra da alimentação que a gente encontra em frutas, legumes, grãos, uso de bebida alcoólica, de cigarro. O estresse emocional constante é um fator que faz com que o cortisol fique sempre alto. E esse aumento permanente do cortisol faz com que o seu corpo também fique inflamado. Dormir mal, não ter uma noite de sono reparadora, que faz com que o nível de cortisol reduza, para que você faça aquela faxina no seu corpo, nas células, nos tecidos, durante esse período de sono. Então, se o período de sono não é um período reparador, em que você tem um sono profundo, que realmente recupera as suas forças para o dia seguinte, acaba que essa falta de sono também vai contribuir para manter a sua inflamação ativa. E em todas essas situações, quando a inflamação é estimulada, o que vai acontecer é que a ferritina vai aumentar. E essa ferritina você tem que ter um cuidado muito especial. É importante que a cada 3 meses, pelo menos, você faça esse check-up junto ao seu médico para ir acompanhando esses níveis de ferritina. E é claro que não é ela sozinha que vai identificar se o seu corpo está inflamado ou não. Existem outros marcadores também, outros exames, como o VHS e a PCR ultrassensível, que são exames complementares que vão, junto à ferritina, identificar essa inflamação ativa no seu corpo. O olhar de um nutricionista integrativo é fundamental no tratamento da doença autoimune. Por isso que toda paciente autoimune precisa ter, obrigatoriamente, um acompanhamento com um nutricionista capacitado para lidar com essa doença. Porque o olhar integrativo do nutricionista vai entender que tudo em você se relaciona. Não é só o que você come, não é só o remédio que você usa, mas é todo um contexto de vida que causou essa doença autoimune, né? Que levou você a desenvolver essa doença autoimune. Então não é um remédio isolado, não é uma única estratégia isolada que vai trazer a sua remissão. Da mesma forma que os processos que criaram essa doença foram vários processos em conjunto, muitas vezes ao longo de anos, que você veio alimentando aquele estilo de vida ruim, aquele estresse emocional, aquela sobrecarga emocional, e isso causou a sua doença autoimune. Da mesma forma, não é um único fator que vai resolver. Você precisa repensar o seu estilo de vida, seus hábitos, sua rotina, suas escolhas, priorizar o seu sono, priorizar o seu controle emocional, se afastar de situações e pessoas que são tóxicas, porque de nada adianta também você cuidar de todos os fatores se o ambiente que você está diariamente, se as pessoas com quem você está convivendo diariamente são pessoas que ativam em você esse gatilho do estresse. Então, você vai ter sempre um estímulo inflamatório acontecendo ali 24 horas por dia. Por isso que é tão difícil para algumas pessoas, mesmo tomando todos os cuidados, controlarem o avanço da doença autoimune, porque muitas delas estão inseridas nesses ambientes e elas estão adoecendo a cada dia que passa sem perceber. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de 4 vídeos que vão complementar muito a informação desse vídeo aqui que você acabou de assistir. Um vídeo que fala sobre a inflamação e da importância desse processo nas doenças. O segundo vídeo, onde eu relaciono o estresse e as doenças autoimunes, porque as pessoas estressadas têm mais doença autoimune do que as pessoas que conseguem gerenciar o estresse. O terceiro vídeo é sobre a vitamina D e a importância dessa vitamina, desse hormônio, tanto na prevenção quanto no controle da evolução da doença autoimune. Um vídeo que vale muito a pena assistir. E por último, uma playlist onde eu trago para você alguns alimentos, onde eu explico com detalhe o papel de alguns alimentos que ajudam no controle da inflamação para quem tem doença autoimune. Eu espero que o conteúdo do vídeo de hoje tenha te ajudado a esclarecer, a entender a importância de você acompanhar a partir de agora também a sua ferritina como uma forma de saber se a inflamação no seu corpo está ativa ou não. Inclua mais esse parâmetro no seu check-up aí de exames trimestrais, porque isso vai te ajudar a direcionar, inclusive, o tratamento que você está fazendo, para você saber
se o tratamento que você está fazendo realmente está te levando por um caminho de desinflamação. E se você quer ser minha paciente e alcançar a remissão da sua doença autoimune em até 120 dias, faça parte do PAN, o Programa Autoimune Mulher. É um programa exclusivo para mulheres autoimunes, criado por mim, onde você vai ter o meu acompanhamento durante 120 dias em um protocolo que tem 3 etapas bem específicas, bem definidas, que se aplica tranquilamente à sua realidade de mãe, de empresária, de dona de casa, independente da rotina que você tem. Esse protocolo vai se encaixar na sua rotina, entregando para você as ferramentas que você precisa para matar esse mal pela raiz. A gente vai lá nas causas da sua doença autoimune e vai tratar isso com várias ferramentas, inclusive das práticas integrativas em saúde, que eu utilizo todas essas ferramentas também, além da alimentação e dos suplementos, para tratar as minhas pacientes do PAN, do Programa Autoimune Mulher. Para você saber mais informações, toca no link aqui da descrição, fale comigo e venha fazer parte do PAN, para que você alcance essa remissão em até 120 dias, melhorando os seus sintomas de fadiga, de dor articular, de indisposição, os sintomas digestivos, que também são muito comuns na doença autoimune. Nesse período de 120 dias, você vai recuperar a sua energia, a sua qualidade de vida, a sua saúde com muita vitalidade positiva. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!